A função de um servo é fazer um trabalho. E normalmente é aquele trabalho dado a fazer pelo seu mestre, ou seu senhor, ou quem tem a maior responsabilidade. E Jesus, nesse aspecto, assumiu a forma de servo para fazer um trabalho que ninguém mais podia fazer, mas que tinha que ser feito. E no contexto destas profecias messiânicas, o princípio que vimos, ou que já temos visto até este ponto, é que Deus manifesta os seus propósitos e os seus caminhos através das mais diversas formas, mas em especial através dos profetas, que falavam a revelação de Deus. Essas revelações eram escritas, e hoje nós temos este documento, que nós chamamos a Bíblia, onde estão inseridas estas revelações por escrito, e vejam a bênção que é eles terem escrito. Porque se não tivessem escrito já teríamos esquecido, ou teriam sido aumentadas, ou já não teriam o valor que têm hoje. Mas quando está escrito, é para nós lermos e relermos, meditarmos e vermos a grandeza de Deus na forma em que Ele se revelou no passado e depois como se cumpriu em Jesus. Nos exemplos a seguir, nós iremos ver resumidamente algumas das formas em que Deus participa ao ser humano, o seu caminho e ao seu conselho. Zacarias 3:8. Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, ou são homens de sinal. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Nós já meditamos neste versículo várias vezes, mas repare na primeira palavra. Ouve. Deus está a falar, mas Ele diz ouve. Porque Deus fala de várias formas. Uma destas é Ele a falar para que nós estejamos à altura de ouvir. Ele fala e nós devemos estar à altura de ouvir. Deus diz o que estava para fazer. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Portanto, Deus chama a nossa atenção, a atenção das pessoas, para o que Ele passa a dizer. Ele diz, ouve. Isto que eu vou dizer, porque eu vou fazer vir o meu servo. É Deus a dar-nos a informação. Neste versículo a revelação é que o Messias viria na forma de servo e também na forma de renovo. Qualquer uma destas passagens que nós vamos ler agora, poderemos passar muito tempo com elas, são tão ricas e profundas. Mas vamos ver Isaías 42, 1 a 4. Isaías 42, 1 a 4. Repare como começa o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Deus aponta para o seu servo e diz, eis aqui o meu servo. Ele diz para nós vermos o seu servo, a quem Deus sustenta, ou seja, a quem Deus está a amparar, a quem Deus está a assegurar. Quando Deus se refere ao seu servo, está-se a referir ao seu filho, que é seu servo, e a indicação é o pai estar junto com o seu filho no trabalho que o filho está a fazer. Mas o filho é servo neste caso. Jesus é o Filho de Deus, mas aonde é apresentada a imagem de servo, alguém que é enviado para fazer um trabalho de servo, mas o Pai está junto com ele. E aqui Isaías 42 diz, eis aqui o meu servo, vejam, está ali, é aquele quem eu estou a amparar, a segurar, a sustentar. A obra é do Pai, mas quem está no campo a fazer a obra é o Filho, e o Filho está agindo como servo. Um servo não faz o seu trabalho, o servo faz o trabalho que lhe é dado a fazer. Jesus agiu como servo, mas servo do Pai, a fazer a obra que o Pai o enviou fazer. Estas realidades acerca de Jesus dizem-nos mais acerca do que Ele fez, quem Ele é, para conosco também. Vamos a Isaías 52, versículos 13 a 15. Isaías 52, 13 a 15.
Eis aqui o meu servo, operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e a palavra borrifar significa espargir, molhar. E os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Esta última parte é importante. O que não lhes foi anunciado, eles vão ver, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. E nós já vamos ver um pouco mais sobre isto. Mas repare, é chamada a nossa atenção para o servo do Senhor que vai operar com prudência. Repare, eis aqui o meu servo. Quando alguém diz, eis aqui, está-nos a apresentar alguém. Para nós vermos aquele que nos é apresentado. Ele vai trabalhar com prudência, sabedoria, com entendimento. Ao mesmo tempo, este servo do Senhor não seria admirado. Como pasmaram as pessoas ao verem-no. As pessoas olharam para ele e pasmaram-se à sua vista. Ele espargirá muitas nações, ou borrifará muitas nações, os povos. É um símbolo de purificação no Velho Testamento. A água era usada para purificar os sacrifícios. Portanto, é um símbolo de purificação no Velho Testamento. Em linguagem do Velho Testamento, o profeta está a dizer, na linguagem que eles compreendiam, ele vem e vai purificar as nações. Não só o povo judeu, mas as nações. Não é a figura do rei, é a figura do servo. Está aqui a ser realçada. Isaías 53, vamos ler aqui mais versículos. Isaías 53 é um capítulo tão poderoso na sua mensagem, é que descreve com algum detalhe o que Jesus fez na cruz pela humanidade. E começa então por dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Quem que ouviu? Quem que deu valor ao que estamos a dizer? Será que é importante? O profeta está a questionar. E pergunta, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, que experimentava os trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, diz Deus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Este capítulo começa com perguntas. Quem é que deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? E com estas perguntas Deus está a fazer algo. Porque logo a seguir é descrito o Messias, a sua fisionomia e o seu trabalho e a dificuldade, porque seria homem de dores, homem de trabalho. No hebraico a palavra trabalho aqui é aquele tipo de trabalho que não atrai pessoas. É aquele tipo de trabalho que ninguém quer fazer. Mas foi Jesus que foi fazer. Todas estas passagens revelam o Messias como servo. É que, como servo, ele não chamaria a si a atenção, pois o servo trabalha para o seu Senhor. E por isso toda a atenção deve estar no Senhor e na sua vontade que ele quer cumprir. O servo está a trabalhar para o seu Senhor, porque o trabalho é do seu Senhor. O servo não está ali a trabalhar para chamar a atenção para si próprio. Porque ele está ali por causa do trabalho que está a fazer. Essa é a importância do servo. E esta característica acerca de Jesus é importante. Porque ele estava a fazer a vontade do Pai. Porque era o Pai que nos queria salvar.
Nós que estávamos separados de Deus, Deus quis salvar-nos. E como é que Deus fez isto? Enviou o seu Filho, a quem Ele descreve como servo. Certas características da aparência do servo fazem estar tão só, porque diz a Bíblia que as pessoas escondiam dele o seu rosto. Homem habituado a muito trabalho, homem de trabalho, homem de dores. Mas também foi ele que levaria sobre si as nossas iniquidades. E seria este servo de Deus que justificaria muitos, como diz a passagem. Não se sentiam atraídos pela aparência de Jesus, mas tiveram o benefício do seu trabalho. E isto é o que Jesus fez por nós. O que eu posso ver aqui é que a sabedoria de Deus está escondida no seu servo. A sabedoria de Deus estava escondida em Jesus. Porque aquilo que as pessoas não ouviram e aquilo que ninguém lhes disse, eles entenderam, como diz o profeta. Aquilo que eles não ouviram vai-lhes ser dito. Eles vão ver, eles vão entender. Não é que Deus não tivesse dito, a questão é que eram profecias que não davam o quadro todo. E então há coisas que as pessoas só puderam compreender quando Jesus foi à cruz. E podemos dizer que era a sabedoria de Deus que estava escondida no seu servo. Nesta meditação nós temos analisado que Deus falava. Porém o conhecimento e a sabedoria de Deus era mais elevada do que os profetas e reis podiam entender. O profeta falava assim, diz o Senhor, ou eis aqui o servo do Senhor, mas havia muito mais em relação ao servo do Senhor do que estes próprios profetas ou os reis a quem lhes era dado a revelação, mais do que eles podiam entender. O princípio que vimos é que na revelação de Deus, Ele revelou o seu plano de redenção através das profecias messiânicas. Os profetas, por sua vez, eram as pessoas que iam abrindo as cortinas do palco da redenção. Imaginem um teatro. Antigamente era normal nas aldeias haver grupos de teatro, porque era a distração deles. Antigamente era assim. Antes de começar a atividade, o palco estava encoberto ou fechado com as cortinas. As pessoas estavam sentadas, mas as cortinas estavam fechadas. Depois alguém abria as cortinas. Os profetas eram como essas pessoas que abrem as cortinas. Pelas palavras de revelação, eles estavam-se a referir ao que estava no palco. E então, conforme eles davam a revelação que Deus deu, era como que as cortinas a serem puxadas aos lados. O que estava no palco ia sendo exposto progressivamente. Conforme as cortinas eram puxadas, mais se via do palco. E a revelação de Deus, em parte, é um pouco assim. É que os profetas falavam, mas nem eles sabiam tudo. Porque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, Pedro diz, os profetas falaram destes dias, falaram de Jesus, e eles não sabiam bem como é que seria, eles procuravam entender o que eles estavam a dizer, mas foi-lhes dito que não era para eles que eles estavam a falar, mas para nós. Ou seja, estas profecias tinham a ver com Jesus e seriam cumpridas muito mais tarde. É por isso que os profetas falavam, mas não viam tudo. Davam a revelação estava certa. É como quem está a pintar um quadro, começa aos poucos a pintar. Nós podemos perguntar ao pintor, o que é que estás a fazer? Ele disse, eu estou a fazer um quadro de uma paisagem muito linda, uma cascata, um rio a correr, muitas árvores verdes, umas plantas, umas flores e umas borboletas aqui e ali, um passarinho aqui. Isso está na mente do pintor. Temos que esperar pelo pintor acabar de pintar o quadro para nós vermos o quadro todo. Assim é com os profetas que iam falando, iam mostrando alguma das coisas acerca do quadro que era Deus que estava a pintar, e só no fim é que podemos ver tudo. E este fim foi quando Jesus foi à cruz. E então nós vimos todas as profecias serem cumpridas em Jesus, aquelas referentes à sua morte redentora. É como quem dissesse, agora estou a ver, agora estou a compreender. Porque na ideia deles, o Messias não era para morrer. Eles disseram a Jesus, como é que é isso? Vai ser levantado, João capítulo 12. Nós ouvimos dizer que o Messias permanece, o Messias não morre. Mas Jesus estava a falar da sua morte. Algo que eles não estavam a entender. Mas mais tarde, em que eles puderam então ver as profecias e o acontecimento que Jesus fez, disseram, afinal de contas era isto. A revelação. Os profetas davam revelação,
mas só foi compreendido mais tarde. Vamos ver Lucas 10, 24. Lucas 10, 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eles queriam ouvir, os profetas e os reis, eles queriam saber mais, mas não era o tempo, porque Jesus veio mais tarde. Então Jesus diz às pessoas que estão à sua frente: houveram pessoas que queriam ouvir e ver o que vocês estão a ouvir e a ver. E são estas coisas que hoje, depois de já estarem cumpridas, nós podemos ler e sermos enriquecidos com esta informação que Deus nos dá. E prepara-nos para outros acontecimentos que virão, também estão profetizados, mas que ainda não foram cumpridos. Hoje podemos dizer que temos um pouco mais de luz, porque entretanto já muitas coisas se cumpriram, incluindo a mais importante, a morte redentora de Jesus. Nós somos pessoas enriquecidas. Nós podemos partilhar o que a Bíblia diz, porque já recebemos revelação, já encontramos o Senhor, o nosso Salvador, e podemos falar destas coisas porque temos ouvido, temos visto, temos observado o Messias, temos visto o cumprimento da palavra de Deus, e há este enriquecimento. Vamos agora ver Hebreus 1, do versículo 3. Hebreus 1, do versículo 3. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Reparem quem é o Filho. O resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é o resplendor da sua glória, é a imagem da glória de Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, se fossem ver bem, poderiam ver o Pai, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus realmente, na sua essência, ele era a expressão do Pai. Este aspecto é interessante porque foi pelo seu ato, repare bem no versículo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Qual era o maior problema do ser humano? Era o seu pecado. Jesus, com toda a sua glória, sendo o esplendor de Deus, ele brilhava, era a imagem de Deus, ele deixou isso e veio como servo, efetuou a purificação dos nossos pecados. Ele fez isto por nós. O pecado é como um vírus que contagia e pode matar. O pecado faz isso. É uma doença mortal que isolou-nos de Deus. É o que o pecado faz. Separa-nos de Deus. Deus quis ajudar o pecador, por isso é que ele enviou Jesus, o seu servo, para morrer na cruz do Calvário. E esta é a revelação de Deus. Jesus que efetuou a nossa purificação. Romanos 8:34. Ele efetuou a nossa purificação e depois assentou-se à destra da majestade, diz o versículo 3, de Hebreus 1. Jesus purificou-nos, depois sentou-se à destra do Pai. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que Jesus está a fazer agora? Ele morreu, ressuscitou, está à mão direita do Pai e ele está a interceder por cada um de nós. Este servo de Deus, alguém que está a fazer um trabalho, o servo faz trabalho. O rei governa, o sacerdote ministra, o profeta fala, mas o servo faz o trabalho. E estas facetas que nós vimos acerca de Jesus proféticas, as profecias que são bem claras: Jesus é rei, Jesus é sumo sacerdote, Jesus é profeta, e cada um destes títulos descreve uma função. Algo que ele iria fazer que era próprio de rei, ou de sacerdote, ou de profeta. E quando diz que ele é servo, está a descrever o que ele faz e o papel que ele desempenhava. E ele fazia então esta obra como servo. Dizer que Jesus é servo de Deus é correto. No sentido que os reis são servos de Deus, os sacerdotes são servos de Deus. Qualquer pessoa na Bíblia que está a fazer algo pode ser chamado servo de Deus. E aliás, isso acontece na Bíblia. E também Jesus é chamado servo. E alguém pode dizer: não, Jesus é servo de Deus como foram tantos outros. Isso é verdade. Só que essa expressão limita o que Jesus fez.
Ele foi até à cruz. Vamos ver, novamente, Hebreus 1:3. Ele efetuou a nossa redenção. Ele efetuou a purificação dos nossos pecados. As pessoas antigamente, no Velho Testamento, acreditavam que Jesus viria, mas não viam nele o servo. Pelo menos não na forma em que se cumpriu. Eles sabiam que o servo viria tirar as iniquidades, porque Isaías 53 fala sobre isso. Isaías 53 está no Velho Testamento. Eles liam isso. E eles diziam, o Messias há de vir e vai tirar os nossos pecados, só que não sabiam como é que ia acontecer. Por isso, quando Jesus falava de ele ser levantado, eles diziam, mas como é que é isso? Porque nós ouvimos dizer que o Messias vem e permanece. Só que não estavam a ver o resto. É o tal palco que ainda as cortinas não foram todas desvendadas, portanto, recuadas para todos vermos o palco inteiro. Ou vemos o quadro já completado na sua pintura. Nunca passou pela mente dos reis e dos sacerdotes e dos profetas que Jesus baixaria ao ponto em que ele próprio foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conhecia pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Jesus é aquele que fez o trabalho que ninguém mais podia fazer. O Pai, que é tão santo, nunca podia deixar de ser santo, enviou Jesus, que é santo, mas ele foi feito pecado por nós e morreu na cruz, tomando o nosso lugar. E aí está a descrição de servo. Não é de rei. Naquele momento ele era servo, embora ele veio para ser o rei, e é. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, compreende as nossas fraquezas, a Bíblia fala sobre isso. Ele é profeta de Deus porque falou a palavra de Deus, mas como servo foi cumprir uma função que só um servo podia fazer. E isto é o que Jesus fez por nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10. Vejamos como o apóstolo Paulo explicou todo este acontecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 10. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. O que é que Paulo está a dizer? Eu falei do Evangelho, eu falei com os príncipes deste mundo, as coisas da sabedoria de Deus, não a sabedoria deste mundo que é passageira. Versículo 7. Falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os príncipes deste mundo, os líderes, os que tinham autoridade, não compreenderam a sabedoria de Deus. A sabedoria que eles tinham era deste mundo. E Paulo diz, eu falei com eles, não a sabedoria deste mundo que passa, mas a sabedoria de Deus que esteve oculta. Se eles soubessem isso, nunca teriam crucificado Jesus. Portanto, havia ignorância no que eles estavam a fazer. Estavam a cumprir as profecias sem saber que estavam a ser instrumentos para o cumprimento destas profecias. E assim cumpriu-se Isaías 52. Aquilo que ninguém lhes contou, não ouviram, eles ouviram, ninguém lhes tinha dito, eles viram e entenderam. Então acabou de ser pintado o quadro pelo pintor mestre. O servo passa, às vezes nem é conhecido o seu nome. Passou, fez o trabalho que tinha a fazer, depois foi-se embora. Como é que ele se chamava? Não sei, não me perguntei. Essa é a situação do servo. E foi o que Jesus fez por nós como servo. Mas, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não os revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus, e o Espírito Santo depois diz a nós. Nós estávamos em tal situação, tal estado espiritual, que estávamos presos a uma certa maneira de ser. O nosso estado era pecado. E foi preciso vir alguém com as qualificações, com os credenciais adequados para vir estar connosco. E como a Bíblia diz aos Hebreus, era preciso alguém semelhante aos seus irmãos para estar connosco, compreendendo as nossas fraquezas. Ele que foi tentado, mas nunca pecou, pode ajudar-nos agora em nossas fraquezas. 1 Pedro 2,22, nunca se achou engano na sua boca. Hebreus 4,15.
foi tentado como nós, em tudo, mas sem pecado. Filipenses 2, versículo 6 a 8, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fez semelhante aos homens. Quem é que foi à cruz? Jesus, na sua forma humana, como servo de Deus. Deus Pai enviou Jesus, o seu servo, que nunca pecou, nunca foi achado engano na sua boca. Ele foi até à cruz e, sendo um sacrifício perfeito, e no sentido que ele era inocente, ele morreu como ovelha, foi perante o seu matador, deu a sua vida. Ele nunca foi achado pecado nem falha. E Deus então aceitou a humanidade através da porta que é Jesus. E hoje, quando o Pai olha para nós, Ele aceita-nos na base do que Jesus fez. Ele olha para nós e vê em nós a coberta do sangue de Jesus, a purificação dos nossos pecados, porque Jesus já purificou os nossos pecados. Ele mesmo purificou-nos. O que é que nós podemos estar hoje diante de Deus? Porque fomos purificados. O Senhor humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e serviu-nos para que fôssemos purificados e então estar diante do Pai. Isto é o que significa ser servo de Deus. Fez uma obra para o Pai, enviado pelo Pai, e Ele o fez por nós. Por que tomou Jesus a forma de servo? Porque Ele quis ser obediente ao Pai e humilhou-se até à morte e morte de cruz. É como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Como servo, e tendo sido feito semelhante aos homens, Jesus foi feito pecado por nós, seres humanos. E foi assim, na qualidade de servo, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tomou sobre si a forma ingloriosa de servo, para morrer a morte de cruz por cada um de nós. E nisto, vimos a imensa compaixão de Deus a ser manifesta pelo ser humano. O que fazer? Se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, será oportuno fazê-lo agora. Se quiser receber Jesus agora, queira dizer de todo o seu coração esta oração a Ele. Obrigado, Jesus, por ter sido o servo que Deus quis e que morreu por mim na cruz. Eu, com fé em Jesus, aceito a eterna salvação que me é dada através do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Faça a sua oração a Deus e creia que Deus ouve a todos os que vêm a Ele através de Jesus. Se já aceitou Jesus como seu Salvador, continue orando a Deus Pai para que pelo seu Espírito Santo possa continuar a crescer como discípulo de Jesus. Se quiser entrar em contacto comigo sobre estes assuntos, use o meu endereço de e-mail que tem corrido ao longo deste vídeo na parte rodapé, na parte de baixo do vídeo. Como costumo dizer, todos os dias falo com Deus em oração. Faça a sua oração sempre em nome de Jesus, que é o nosso Redentor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Todos os dias, leia um pouco da Palavra de Deus. Se não souber onde começar, comece a sua leitura com os Evangelhos. Também, procure, sempre que possa, frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Faça disto um hábito de ir à igreja e ter comunhão com outros cristãos e estar envolvido no processo do seu próprio discipulado, isto é, desenvolver-se e crescer como discípulo de Jesus. A igreja é um bom lugar onde isto pode acontecer. Fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo, de Ele ter vindo morrer na cruz por cada um de nós. Continue orando que a ampla graça de Deus permaneça sobre si.
Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.